viajantes, turistas e mochileiros. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, sou Marcos, viajando com Marcos, e visitei mais de 100 países ao todo, 111 países ao redor do mundo, compartilhando as experiências, viagens para muitos lugares que muitos de vocês talvez nem tenham ouvido falar. Mais uma vez, vou ir para uma aventura. Tenho novidades para quem já está me acompanhando, sabe que esse ano foi um ano de trabalho, eu trabalhei o ano inteiro, porém pedi as contas do serviço novamente. Agora, a partir de 2024, eu não tenho emprego e vou me dedicar totalmente ao canal, então entenda um pouco de como vai ser essa trajetória. Basicamente, então, essa é a minha primeira viagem desempregado, né, novamente, que eu saí do trabalho. Como eu disse pra vocês, pedi as contas novamente, mais uma vez. Quem já me acompanha há um tempinho sabe, né, que eu saí do meu trabalho aqui no Brasil, na época, em 2011, e fui viajar para os Estados Unidos. Fiquei 3 meses lá, tentando aprender a falar inglês. Acabei que nem estudar eu estudei, mas conheci muitas pessoas. Fui para o Havaí, fui para Las Vegas, fiz uma road trip pela Califórnia. Foi muito interessante, uma viagem muito legal e agregou muito para mim. Aí em 2013 acabei voltando para o Brasil. Desculpa, 2012, fiz algumas viagens, fui para Cancún, lá no México, e começou a me instigar a querer viajar. Isso em 2012, eu tinha conhecido uma galera, acabei que a gente fechou uma viagem para a Europa, fiz uma Eurotrip, fazendo o Day Yacht Week. Esse Day Yacht Week foi muito interessante, era uma viagem lá na Croácia, tá? Que a gente alugava basicamente um barco, e com pessoas, tinham que ter 10, 11 pessoas no barco. Fui com pessoas que eu não conhecia, alguns, né, eu conhecia, mas não todos. Basicamente, eu conheci um rapaz lá em Las Vegas, a gente passou o ano novo junto, nesse 2011 para 12, que eu tinha ficado lá pelos Estados Unidos, e a gente começou a desenhar essa ideia. Acabou que a gente fechou um barco para 11 pessoas, foram 3 amigos, né, pessoais, então basicamente eu e mais 2, e aí alguns grupinhos que formou esse barco. E ali nesse momento eu senti muito assim, uma vontade de realmente conhecer a Europa, conhecer o mundo e conversar com pessoas, porque hoje para mim, eu até falo, uma grande parte da viagem é mais pessoas, né, são mais pessoas, é conversar, uma troca de experiência, do que basicamente um monumento. Claro que já foi diferente, eu queria ir lá no monumento principal da cidade, pontos turísticos, e acho que isso agrega também, e nada tá errado, tá? Então é uma coisa que eu falo também, seja feliz por você mesmo, faça o que te faz feliz, só não fica tentando fazer o que os outros fazem, porque você tem que buscar a sua felicidade, e hoje é o que eu faço. Mas enfim, depois dessa viagem, me deu esse ânimo de querer realmente aprender a falar inglês. Eu já tinha ficado nos Estados Unidos, já tinha ido 2 vezes para os Estados Unidos. E eu sou uma pessoa que converso muito com pessoas, como vocês podem ver. Eu tô aqui nesse tete-a-tete, hoje é um vídeo muito tranquilo. Eu tô aqui no Paraná hoje, a minha primeira viagem depois de sair do trabalho. Basicamente, o meu último dia de trabalho foi ontem. Vocês viram que eu passei agora por Jureia, estava com amigos que moraram comigo em Londres, eles estão aqui por alguns dias, tá? Logo depois eu fui pro Rio, passei lá pela Ilha do Governador, pela Barra, revi vários amigos, inclusive alguns do Day Yacht Week, vocês que estão acompanhando a sequência. Esse aqui é o episódio 3, desde que eu reformulei. Eu sabia já que eu ia parar de trabalhar, e aí eu quero começar a fazer essa trajetória desde o episódio 1 até os próximos aí, e que venham muitos episódios. Tem muita viagem aqui no canal também. Se você chegou agora, fica à vontade aí para desfrutar. Tem a série Volta ao Mundo em 2019, eu vou colocar aqui em cima para vocês verem, tá? Então tem vários episódios, 20 e poucos episódios, o ano inteiro de viagem, que foi realmente o ano que eu fui buscar lá o País 100, tá? Então tem muita coisa aqui, várias dicas de lugares, além de dicas, experiências. Tem viagem na Índia, tem viagem na China, tem viagem na Coreia do Norte, tem o próprio Day Yacht Week que eu falei para vocês, tem Estados Unidos, enfim, vários lugares aí, Cazaquistão, Quirguistão, muitos, muitos e muitos. Então fique à vontade, tem playlist separada aqui como América do Sul, tem playlist Brasil, tem playlist Europa, tem playlist Mundo, porém você vai encontrar um pouco de futebol, e é isso que eu queria falar dessa reformulação aqui para vocês, que eu separei, tá? A viagem do futebol, quem vai ficar aqui
por favor, eu vou só compartilhar de viagens aqui nesse canal Viajando com Marcos, e o futebol eu vou focar para um outro canal. Então faz parte também desse meu próximo passo, né? É o Somos Clubistas. Eu vou colocar no perfil da descrição, se você se amarrar em futebol. Eu já fui aí para 3 Copas do Mundo, né? A do Brasil 2014, assisti 8 jogos, 2018 na Rússia, fiquei o mês inteiro lá, 2022 no Catar, fiquei também aí a Copa inteira agora no ano passado. A gente está em 2023 aqui terminando, então logo entra 2024, então tem bastante coisa de futebol, Premier League, futebol aqui no Brasil. Eu sou São Paulino, para quem quer saber, tá? Lá em Londres eu torcia pro Crystal Palace, eu morei lá, já vou chegar lá, mas eu acho que esse é um vídeo que a gente tem que falar um pouco da minha história, porque muita gente está perguntando, então, e eu misturo muitos assuntos também. Acho que seria legal se tivesse fazendo uma live que eu conseguiria ver os comentários de vocês, porém eu queria gravar, especialmente que agora eu não estou trabalhando e eu quero ter essa recorrência, eu quero postar, eu vou fazer um cronograma de postagem para estar com vocês, para exatamente mostrar o meu dia a dia, o meu planejamento de viagens, e é isso aí. Então vamos lá, eu vou voltar para o assunto que eu estava. Em 2013 resolvi fazer essa Eurotrip lá na Croácia. Nisso eu já tinha viajado alguns países aqui, eu tinha viajado para Argentina, Estados Unidos, México. E nessa aí a gente resolveu fazer uma mini Eurotrip, né? Foram 21 dias, sendo que 7 dias seriam na Croácia. Comecei aí, foi meu primeiro mochilão. Posso dar recomendações de alguns lugares para vocês irem também, porém eu recomendaria assim, exatamente do jeito que eu fiz. Eu acho que foi muito especial para mim. Nós fomos para Paris, Roma, Amsterdã, Milão. De Milão a gente cruzou ali para Ventimiglia, que é a fronteira entre Itália e França. Passamos por Nice, aí a gente fez um day trip ali em Mônaco, né, onde é que tem o circuito da Fórmula 1. De lá a gente foi para a Croácia. Se eu não me engano, foi exatamente essa viagem da Croácia de volta. Isso me instigou demais, como eu disse, a querer falar um inglês. Nessa eu falei, eu preciso ir. Acabei que em 2013 eu resolvi, 2014 eu mudei lá para Inglaterra. Foi o meu, assim, o primeiro passo que eu dei realmente, falar, eu preciso aprender, eu preciso me jogar, porque senão eu não sou uma pessoa que gosto muito de estudar, não tenho muita paciência. E aí eu fui, simplesmente fui. Pedi as contas aqui do trabalho que eu estava, acabei que eu 2014 me joguei logo no carnaval, curti o carnaval, fiz algumas trips aqui no sul do Brasil, tá? Fui para Bombas, Bombinhas, Porto Belo, passei ali por Florianópolis, Balneário Camboriú e fui acompanhando Copa do Mundo, que foi logo em 2014, como eu disse. Logo depois, em agosto, voei para a Europa. Fui lá para Londres, deixei minha mala, inclusive 2 vídeos atrás vocês vão ver em Jureia ali, que eu estava com o Bruno e Capaula, eles me ajudaram demais, me receberam, me deixaram ficar lá na casa deles. E aí fiz uma outra Eurotrip, tá? E essa foi muita loucura, porque eu não tinha dinheiro, e isso é legal, eu tava assim bem apertado de limite, mas tinha amigos, né, que iriam me hospedar e eu não iria pagar para ficar. Muita gente me pergunta também sobre esse fato do dinheiro. Eu sempre fui assim muito ousado em falar, vai dar tudo certo e vamos que vamos. Nisso eu tô tentando puxar na memória aqui, porque são várias histórias. E aí eu cheguei e fui, a gente foi para reuni com outro grupo de amigos, fiz a mesma viagem para a Croácia com outras pessoas. Nós passamos por Mykonos, passamos por algum outro, Maiorca também na Espanha, e aí voltei para Londres. Na primeira semana comecei a trabalhar, então foi assim muito legal, porque a Paula me ajudou bastante, ela me arrumou um emprego lá onde que eu trabalhei quase minha vida inteira em Londres. Caso era uma multicompanhia, né? Uma empresa, uma multinacional, e acabei que eu entrei lá sem entrevista, sem nada, porque eu ainda não falava inglês, e comecei a aprender com o dia a dia, falando com as pessoas, entendendo. Nessas eu comecei a tentar falar espanhol também, acabei aprendendo. Claro que é um portunhol, né? A gente se vira daquele jeito, a gente vai falando com as pessoas e acaba ficando bem legal, a gente consegue a comunicação, e comecei a melhorar o meu inglês, até que um momento eles falaram, você quer ser vendedor? E acabei sendo um dos melhores vendedores da companhia. Isso em 2015 eu vendi bastante, em 2016 foi um grande trunfo. Eu posso falar antes ainda de 2016, vou voltar a 2015. Eu ainda não tinha viajado sozinho assim, sabe?
E aí 2015, a minha primeira viagem, como eu cheguei lá sem dinheiro, e é verdade mesmo, gente, eu não preciso mentir pra vocês, eu queria ter bastante dinheiro, mas eu não tinha. E aí comecei a pagar aluguel, por obra do destino, acabei que o Bruno e a Paula iam morar já sem o pessoal que eles moravam antigamente, e eles me ofereceram a gente dividir um apartamento. Tinha 2 quartos, era um apartamento legal, acabou ficando bom pra eles e bom pra mim também. E nós dividimos, então tinha aluguel, tinha essas coisas, e o salário ia embora, né? Não sobrava muito, porém a Libra é um pouco mais forte aí, né, em relação à moeda. Nós fizemos uma viagem já em 2015, eu comecei a trabalhar lá em setembro de 2014. Em 2015 a gente foi em maio para Maiorca, na Espanha. Maiorca não, nós fomos para as Ilhas Canárias, na Espanha. E a gente curtiu uma semana e tal, e me instigou demais. E lá o esquema de férias, essas coisas, é diferente. Então você pode vincular, e é legal falar isso também para vocês entenderem. Você não precisa pegar todos os seus dias de férias, por exemplo, 30 dias de férias num mês só e ponto final, acabou. Você pode ir dividindo por meses. Por exemplo, você pega 2 dias de férias com 2 dias de folga. Ou seja, você gastou só 2 dias das suas férias com 2 dias de folga e acaba não interrompendo aí a sua rota. Por exemplo, são 7 dias na semana. Você pode trabalhar 5 dias, folgar 2. Aqui corta a semana, você folga 2 e trabalha mais 5. Ou seja, você tem 4 dias de folga e aí você joga mais 2 de férias. Você tem 6 dias de folga gastando apenas 2 dias de férias. Não sei se foi claro. Se eu não fui, deixa nos comentários. Eu faço um vídeo explicando mais ou menos como que era isso daí. E aí eu fiz a minha primeira Eurotrip em 2015, como eu disse, eu resolvi ir para a Alemanha, fui para Berlim, não foi nenhuma Eurotrip, foi só uma viagem mesmo pro meu aniversário e até a final da Champions League lá em Berlim, acabei indo. Não fui no jogo porque eu não tinha dinheiro de verdade, fui com pouco dinheiro para tentar comprar ingresso e para me hospedar, acabei que eu precisei me hospedar e foi uma história bem engraçada também. Eu acabei, era muito iniciante, eu não fechei hostel, era final de Champions, estava tudo lotado, fiquei na rua até 5 da manhã, quando eu fui ver não tinha nada, e um rapaz, né, que eu conheci, eles eram barmans, assim, estavam trabalhando, acabaram me acolhendo e me deixaram na casa de uma amiga deles lá, e eu acabei dormindo por lá, e foi uma grande experiência para eu não ter mais esse tipo de erros aí futuramente. Depois dessa viagem, já planejei a minha primeira Eurotrip sozinho, que aí eu falei, tô começando a aprender a falar inglês, na loja tinham acabado de me mudar para vendedor, foi exatamente nessa transição, e aí em maio, exatamente nessa semana da viagem, eu acabei virando vendedor. Aí eu já tava melhorando meu inglês e falando com as pessoas aí a todo momento, né? Aí eu fiz uma viagem, uma Eurotrip um pouco diferente. Primeiro eu fui pra Suécia, eu fui pra uma ilha que chama Visby. Tudo que eu tô falando aqui, eu tô colocando fotos pra vocês verem os lugares. Eu sei que é um vídeo, um pouquinho de trabalho aqui pra mim, buscar todos meus conteúdos e tal, mas eu também vou colocar depois um outro vídeo falando de como eu organizo meu HD pra ficar fácil de achar fotos e vídeos das viagens que eu fiz. Aí eu fui para Visby, de Visby eu vou para Estocolmo, de Estocolmo eu fui para Praga para Budapeste, foi muito legal, Praga e Budapeste super recomendo, o leste europeu é super barato também, muita gente me pergunta quais lugares ir assim na Europa, que são lugares que eu recomendo inclusive. De lá eu fui para a Eslováquia, para Bratislava, e de Bratislava descobri que dava para pegar um barco que era super pertinho para Áustria, para Viena. Fui lá para Viena, aí de barquinho voltei para Londres, voltei a trabalhar e depois dessa viagem eu acho que me deu um estalo assim, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa e na época eu comecei a ler um livro que era 196. Vou colocar a capa do livro aqui para vocês terem ideia, era um cara que tinha viajado 198, desculpa, 198, era um cara que tinha viajado 198 países na época, porque muda a contagem, né? Tem país que é reconhecido pela ONU, tem que não é, e isso eu vou falar também pra frente, porque senão eu vou estender muito esse vídeo que já vai ficar grande. Então, assim, na época eram 198 e ele tinha viajado todos, e era tipo, como eu fiquei 100 países pra conhecer, e ele fala um pouco do capítulo de cada país que ele viajou, e nessa eu falei, cara, eu não quero conhecer o mundo inteiro, eu não tinha isso na cabeça, mas eu falei,
falei, por que não viajar 100 países, 3 dígitos? E coloquei isso na minha cabeça, eu falei, vou colocar como uma meta. Não vou nem te falar que é tão bom ou é tão ruim, porque você fica meio que pressionado por essa própria meta, mas às vezes você fala, pô, eu vou só bater num país e só conhecer, e hoje em dia eu não recomendaria você chegar a ter muita gente que quer bater recorde, essas coisas todas, e vai do princípio de cada pessoa, mas você acaba não conhecendo cultura, você acaba não gastando tempo para ir numa vila local, para ir jantar na casa de pessoas que aconteceram muito aí na minha viagem, é o que eu disse. Hoje eu prezo muito por tempo, qualidade na viagem do que vamos descer aqui, fiz um check no país, tchau, vamos embora, passar uma noite no país. E claro que, falando de Europa, falando de vários lugares, são países minúsculos, que um dia você faz tudo, ok, mas você não vai chegar, por exemplo, no Brasil. Vamos dar um exemplo do nosso país. Um gringo vem lá em São Paulo, que vai descer no aeroporto de São Paulo, fica um dia em São Paulo e fala, conheci o Brasil. Não, você não conheceu o Brasil. O Brasil é riquíssimo em cultura, eu acredito que você... Pode ser que você esteja na gringa, mas se você estiver em qualquer lugar do Brasil, você vai me falar. A sua cultura é diferente da minha, que é diferente da outra, e todas são riquíssimas. Se você pudesse ter tempo, e eu também não conheço, quero viajar mais nos estados brasileiros aqui para conhecer um pouco mais de cultura, porém eu acho que isso agrega demais assim na viagem, você entender cultura, entender pessoas, culinária local, como que a pessoa local vive e não só o lado turístico da coisa. Acho que vocês conseguiram me entender, mas como eu disse, eu friso, cada um é feliz do jeito que é. Se você quer bater recordes, cara, foque no seu objetivo, vá que seja feliz e seja isso, vá para cima que vai dar tudo certo. E aí nessas eu falei, vou viajar 100 países, isso comecei a juntar um dinheiro trabalhando, já tinha virado vendedor, acabei virando especialista, me promoveram em menos de um mês para especialista, já ganhava comissão. Em fevereiro de 2016 eu pedi as contas e falei, vou fazer uma viagem no Caribe. Fiz um mochilão iradíssimo no Caribe, posso falar com propriedade aqui, foi muito legal. Não tinha vídeos ainda, muita gente me pergunta como que foi esse mochilão, então eu vou fazer um vídeo só de Caribe ainda aqui, falando no canal, porque eu acho que eu tenho muitas dicas para dar de lá. Se você quer, não é só cruzeiro, você tem uma companhia low cost, que é um avião que ele vai passando de ilha em ilha, e eu paguei super barato em vários voos, você pode se locomover de barco de uma ilha para outra, e gastando pouco assim, sabe? Eu viajei com uma mochila nas costas, essa companhia, eu até vou buscar se ela existe, mas chama Liat, L-I-A-T, então você consegue ter esses voos baratos. Eu cheguei lá por Bahamas, fui para Jamaica, de Jamaica fui para Cuba, República Dominicana eu fui para Porto Rico eu fui para San Martín, eu fui para San Barths, que é uma ilha super rica lá e tal. Aí passei por Ilhas Virgens Britânicas, não me lembro a ordem exata, mas passei por Santa Lúcia, passei por Antigua e Barbuda, passei por Granada, passei por Barbados, fui para Trinidad e Tobago, que eu não conto como país, porque eu só cheguei no aeroporto, tá? Então ali eu realmente não conto. De lá voltei para Nova York, de Nova York voltei para Londres, e aí foi super engraçado, que quando eu cheguei em Nova York eu não tinha nem tênis, eu tava com chinelo e tava frio, e eu com uma calça que eu tinha na viagem, e de chinelo lá em Nova York, um mega frio. Eu vou colocar até foto pra vocês verem aqui, nossa, tava muito engraçado. E aí beleza, acabou essa viagem, aí fiz uma Eurotrip com amigos também, passei por Alemanha, passei pela Romênia, fui até no Castelo do Drácula lá, dançamos até a Dança do Vampiro, em frente ao Castelo do Drácula, que foi muito legal. E fomos para alguns outros lugares, passamos pela ilha de Ios, na Grécia, passamos por Atenas novamente, e aí passei por Sófia, na Bulgária, e de lá voltei para Londres. De Londres eu volto aqui para América do Sul, fui ver minha família e resolvi fazer uma trip aqui na América do Sul, que foi uma das mais sensacionais. E isso, inclusive, se você já quer saber algum lugar que eu recomendaria a você que quer começar a viajar, já coloca a Bolívia no seu roteiro. O Deserto do Sal é impressionante, é muito bonito. Eu amei aquele lugar, achei realmente sensacional. Aí de lá eu cruzo pro Atacama, do Atacama eu vou lá pro Peru, vou até Machu Picchu. Machu Picchu fiz a forma mais em conta de chegar em Machu Picchu, que é saindo de Cusco de van, 6, 7 horas de van, depois caminhando da hidrelétrica inteira, foram 3 horas de caminhada. Fomos para Machu Picchu Mountain, que é lindo, você além de ficar em Machu Picchu, sobe a montanha, da montanha lá você desce tudo a pé até lá embaixo para não gastar com ônibus. Foi uma pegada muito de mochileiro, muitas aventuras, mas que valeu muito a pena e me agregou demais.
Aí a gente termina 2016 e vamos lá, gente, eu tô contando de forma resumida, hein, porque tem história aqui, tem muitas, e aí por isso que eu já falaria também, já vai deixando suas perguntas aqui que eu quero responder um a um, já pediria também, né, nesse meio tempo aqui, que já deu um vídeo um pouco longo, eu creio, mas já segue o canal se você não seguiu, e se você já me segue, indica para um amigo, que você vai me ajudar muito nessa minha nova trajetória, tá? Então vamos lá, cheguei em 2017, final de 2016, para falar a verdade, acabou o dinheiro, mandei um e-mail para a loja que eu trabalhava e a loja me recrutou novamente, tá? Daí eu peguei o serviço, voltei a trabalhar lá em Londres. Em 2017 inteiro eu fui o melhor vendedor da companhia, fui o melhor do mundo aquele ano, o que foi muito gratificante para mim, tá? Eu trabalhava na Victoria's Secret e acabei ganhando uma viagem para conhecer os presidentes lá da companhia na época, vice-presidentes, almoçar com eles, tivemos várias programações lá em New York, que foi uma viagem diferente, fui de uma classe executiva no voo, hotel 5 estrelas, foi realmente diferenciado. E aí nesse ano de 2018 eu acabei sendo promovido novamente no trabalho, eu já era um escalão legal lá, eu atendi ator, atriz, acabei vendo a Ariana Grande, ajudando ela, algumas atrizes também, cantoras, jogadores, foi uma experiência muito legal lá em Londres que eu tive na loja e foi muito gratificante para mim, e nessas eu comecei a juntar dinheiro, e com esse esquema de folga e férias, eu tirava férias todo mês. E aí eu fui zerando esse meu foco, que era chegar nos 100 países. Eu ia fazendo pequenos países da Europa, eu pegava 6 dias, fazia Bélgica, aí na Bélgica, teve na Bélgica, eu fui acho que por 8 dias. Eu fiz 6 dias na Bélgica, 2 dias em Luxemburgo, que é pertinho, fui de trem. Aí depois eu pegava 7 dias, eu fiz Macedônia e Kosovo, que é do lado. E aí você pega um voo, muitos voos lá são baratos. Eu escolhi assim, para vocês terem ideia. Da onde que é? Eu uso o Skyscanner, tá? Sem problema, não sou patrocinado nada, mas é o que eu uso. Tem a opção de você coloca a sua cidade para qualquer lugar. Em inglês lá, everywhere, ou no brasileiro, todos os destinos. Ele vai te dar a lista na data que você quer, do mais barato ao mais caro. Eu ia no primeiro país mais em conta que eu não tinha visitado ainda. E, obviamente, olhando o voo de ida, de acordo com o meu trabalho, porque eu não gostava nem de descansar. Eu normalmente saía do trabalho, pegava um shift da manhã, onde eu começava cedo e terminava mais cedo, ia direto para o aeroporto, do aeroporto ia direto para o país. Do país, quando eu voltasse, eu pegava para o aeroporto e já ia direto para o trabalho. Lavava minha roupa lá no hostel, no albergue que eu ficava, ou às vezes até hotel, lavava lá e já tinha ela pronta para trabalhar quando eu voltasse. Então era loucura, não tinha descanso. Foram anos bem corridos, especialmente 2018. Aí 2018 eu tive um mês de folga, basicamente, eles meio que não me pagaram por esse tempo, porém eu fui para a Copa do Mundo, fiquei lá na Rússia e fui fazendo viagens, até chegar em janeiro de 2019, que foi a grande, o grande momento, eu acredito, que da minha viagem, das minhas viagens, que eu pedi as contas novamente, né, da mesma loja que eu tava, mais uma vez eu pedi nas contas, para poder visitar os 100 países. Aí entra essa jornada, como eu disse, tem a série Volta ao Mundo para vocês entenderem, mas eu começo ali indo para Austrália, meu caminho, passando por Oman, Sri Lanka, aí eu vou para Malásia, da Malásia Brunei, Maldivas, inclusive gastei super pouco nas Maldivas, na conversão na época era diferente, mas eu gastei tipo 3 mil reais, sem o voo, tá? Mas o voo foi 40 e poucos dólares ali da onde que eu tava, então gastei 3 mil reais pra ficar 9 dias nas Maldivas e foi muito sensacional. Tem dica aqui, tem um capítulo só de Maldivas pra vocês entenderem quais ilhas ficar, caso você queira ir barato pra lá também, então isso aí, essa dica é valiosa. Aí fui pra Austrália, vi amigos, fiquei quase 3 meses, fui pra Filipinas, aí fui lá pra cima, Hong Kong, Macau, China, Taiwan, dessas eu fui pra Coreia do Sul, achei essa trip pra Coreia do Norte que eu fui pro Vietnã, aí Laos, Mianmar, Camboja, Tailândia novamente, passei 3 vezes pela Tailândia, aí fui pra Índia, encontrei as meninas, vocês vão entender lá quando vocês verem os vídeos, tudo que aconteceu na Índia foi, nossa, insano. Aí fui pra Bangladesh, fiz um trabalho voluntário, um vídeo lindo que tem aqui no canal também, de Bangladesh. Eu vou pro Nepal de carona, encontrei a Raquel novamente, ela não foi comigo pro Bangladesh porque ela passou mal e acabou que deu um rolo lá, a gente ficou 4 dias separados. A Raquel é muito minha amiga, tá? Pra vocês que querem entender, desde a infância, e ela viaja pra caramba, já tem quase 50 países aí, se não tiver mais, tá? Eu vou precisar perguntar pra ela, eu vou fazer um vídeo com ela também e quem sabe mais viagens com ela nessa minha nova trajetória. E aí encontrei a Raquel, a gente decidiu que ia cruzar a fronteira Índia-Nepal de carro, porque não tinha ônibus, porque tava tudo alagado, ela queria sair da
Índia, pegamos carona com um caminhão, o caminhão passou a fronteira, a gente saiu sem carimbo, então basicamente a gente entrou ilegal no Nepal. Ficamos mais de assim, horas e horas viajando, passamos a noite num ônibus depois que a gente conseguiu os carimbos, e disso tudo ela foi pro hospital, ficou internada, e nessas eu desci do Everest, fui até o acampamento base do Everest, que foi sensacional. Eu acho que é isso, gente. Então, basicamente, o Nepal foi meu país 100, onde que realmente gerou muita felicidade para mim. Fiz ainda Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão. Voltei pro Brasil 2020, dezembro de 2019. Aí 2020 vem no começo do ano, eu descobri que meu pai estava doente. Fevereiro veio pandemia, fiquei com meu pai aí um tempo, inclusive hoje ele não está aqui mais pra me ver, tá? Mas então já queria mandar um abraço pra ele, falar que eu amo ele, e várias, assim, muitas viagens, e eu tá conseguindo continuar com isso também. Sei que ele tá olhando lá feliz, o Mix, acho que já passou um tempo agora que ele se foi, mas sempre tá comigo, então é uma tristeza com alegria, porque tristeza de não estar perto, mas alegria de saber que ele está sempre comigo e está feliz pela minha trajetória, pelo que eu continuo e por estar agora focando nos meus objetivos, que é focar no canal e ter vocês aqui comigo durante essa trajetória. Nessas acabou que fiquei 2020 lá o tempo todo com meu pai, 2021 veio, fiquei lá em casa também, lá em São Paulo, e aí 2022 fui para uma nova aventura. Eu queria ir para a Copa do Mundo, como vocês sabem, fui em agosto para Portugal, fui com a minha mãe, levei ela. Foi uma viagem muito sensacional, porque a nossa família é de lá, a gente descobriu a casa que meus avós moraram, então foi realmente muito emotiva. Ficamos um mês, no geral, ela voltou, acabei indo para Londres, aí comecei a pegar trabalho de tudo que dava, só para juntar um dinheirinho. De Londres eu fui pro Catar, fiquei lá o mês todo na Copa, depois do Catar fui para Dubai, fiquei em Dubai, passei esse ano novo lá de 2022 para 2023 em Dubai, fiz uns trabalhos também lá, foi super divertido, me diverti bastante, aí consegui juntar mais um dinheirinho, aí de lá eu fui pro Bahrein, do Bahrein pro Paquistão, do Paquistão para Arábia Saudita para Jordânia, Jordânia para Milão, que era o voo mais barato, acabei ficando quase 48 horas sem hospedagem lá, só em aeroporto, mas saí pra cidade, foi muito legal, voltei pro Brasil. Veio a oportunidade de trabalhar lá nos Estados Unidos, inclusive estava sem o visto americano, aí eu fui renovar o meu visto, consegui renovar em uma semana e meia, dei muita sorte lá no consulado, depois que eu preenchi a ficha, tudo, então deu certo. Acabei que comecei a trabalhar com eles depois desse evento lá nos Estados Unidos e fiquei o ano todo. Até agora decidi que fiz o Panamá depois dos Estados Unidos. Acabei que nesse tempo também, eu tô falando vários acabei, né? Mas eu vou melhorar. Eu tô melhorando a cada dia meus vídeos. Aí fui pro Panamá, do Panamá fui pra Colômbia, onde eu conheci o Guto. Inclusive muitos de vocês aí vieram através do Guto. Só tenho a agradecer, porque eu sei que vocês são bem fiéis. São pessoas que comentam todos os vídeos e me dão apoio. Muitos falando, pô, seus vídeos são legais porque não tem mais views. Então, e se o Guto estiver assistindo também aqui, novamente queria te desejar assim, obrigado Guto, obrigado pela força que você me deu no meu canal, tem muito seguidor seu aqui também, então só tenho a agradecer e frisar o quanto você é uma pessoa do bem, alegre, o que a gente vê, né, nos seus vídeos, eu vi pessoalmente, é exatamente você não incorpora um personagem, você é simplesmente você, isso que eu admiro bastante. Enfim, conheci o Guto lá, são várias pessoas que eu teria que agradecer aqui, obviamente, meus pais, meu pai e minha mãe que me deram força, todos os meus amigos que sempre me apoiaram, Bruno e a Paula que me acolheram lá em Londres, as pessoas do trabalho que me ajudaram, então é uma lista muito gigante, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, mas todo mundo que passou pela minha vida eu simplesmente agradeço, e vocês todos seguidores também, eu acho que isso é um pouquinho da minha história. E quando, como eu disse, buscar o seu sonho, porque eu não falava inglês quando eu cheguei lá, não falava nada, e comecei a trabalhar, fui o melhor vendedor do mundo, o que fugiram muita coisa pra mim, eu não quero, meu canal não é de automotivação, nada, mas eu acho que é você buscar o seu objetivo, o meu era viajar, tanto que hoje eu tô numa estaca novamente aí que eu não tenho nem muito dinheiro guardado, eu não consigo nem me manter por um mês viajando, mas
as coisas vão dar certo, vou fazer um plano, vou viajar aqui no Brasil nesse começo, vou ver o que eu vou fazer, quem sabe pra Europa, se eu precisar trabalhar no meio do caminho, fazer alguma coisinha eu vou fazer, mas o meu canal eu acredito que vai crescer também com a ajuda de vocês, então peço que vocês maratonem meus vídeos aí, indiquem para amigos, deem curiosidades, pitacos, o que vocês quiserem que eu faça, vai colocando, porque eu vou tentar fazer esse conteúdo para vocês, vou focar no meu de futebol também, mostrando sobre futebol pelo mundo e essas coisas todas, então pedir as contas novamente, começa uma nova fase no canal, fase 2024, porém já estou nesse episódio 3 hoje, explicando para vocês um pouco sobre essas contas que saí, mais uma vez tive a coragem de iniciar isso e agora vamos ver o que vai acontecer. Então, muito obrigado a todos, falar que gosto muito de vocês, obrigado pelos comentários, siga o canal se não seguiu ainda, indica um amigo, viajantes, viajeiros, turistas e mochileiros. Tamo junto, até o próximo vídeo. Mais uma vez, se não tiver vídeo ainda antes de 2024, mas acho que vai ter, mas só para frisar, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. Um 2024 repleto de coisas, mas acho que vem vir ainda, mas fique ciente que eu desejo tudo de melhor para vocês. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, tamo junto.